A palavra de Deus hoje nos convida a refletir sobre o novo espírito do Evangelho, a novidade do Evangelho. Nós olhamos e percebemos o quanto a liturgia nos convida a estarmos atentos àquilo que é essencial para a nossa caminhada, a nossa espiritualidade cristã. Na primeira leitura, nós vimos Paulo que procura dar um quadro maduro e refletido do Cristo Salvador, devidamente situado no contexto cósmico e na história da criação. Jesus sempre esteve com o Pai, desde toda a eternidade. E Ele manifesta-se a cada um de nós através da criação também. Uma vez que precede toda a criação, contém de modo particular a imagem do Criador. É o rosto sobre o qual se reflete a sabedoria criadora do Todo-Poderoso. E é celebrado como o único mediador da redenção, descrita em termos de reconciliação, de pacificação e que implica a ideia do pecado como ruptura. A paz entre o céu e a terra, amados irmãos e irmãs, não se resolve no âmbito celeste, como nos mitos antigos, mas por meio do acontecimento histórico de Jesus de Nazaré. Ele se fez carne, habitou no meio de nós, foi vizinho de cada um de nós, caminhou conosco, fez junto aquilo que era necessário para conhecermos Deus. E deu a sua vida para cada um de nós. Cristo é a cabeça do corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Na cruz, Ele nos liberta de todos os nossos pecados. E aí o símbolo da nossa grande caminhada cristã, de buscarmos também levar as nossas cruzes do dia a dia, colocando Ele como centro da nossa história, da nossa caminhada para Deus. No Evangelho, a partir de hoje, a liturgia vai nos apresentar 3 polêmicas de Jesus com os discípulos de João Batista e dos fariseus. Uma sobre a prática do jejum e 2 sobre a observância do sábado. A esmola, a oração e o jejum são 3 compromissos indeclináveis para os discípulos de Cristo. Mas o que preocupa Jesus é o modo como seus discípulos praticam a esmola, a oração e o jejum. Esta página realça o espírito como deve ser praticado o jejum. A alegoria esponsal leva-nos a considerar Jesus como o esposo, cuja presença é motivo de alegria e cuja ausência será motivo de tristeza. A espiritualidade cristã, amados irmãos e irmãs, não pode deixar de dar atenção a essas expressões muito pessoais, que podem configurar uma relação, não só de filhos com o pai, mas também da esposa com o esposo,
O Antigo Testamento desenvolve muito esta alegoria esponsal para iluminar as relações de Israel com o seu Senhor e a relação de cada um que crê com Deus. Então esse texto distingue também os tempos de Jesus e os tempos da igreja. A igreja é representada pelos convidados que participam da alegria do esposo, mas algumas vezes é apresentada na imagem da esposa ou do amigo do esposo que lhe está próximo e a escuta. Então o novo espírito do Evangelho não pode ser recebido nos esquemas envelhecidos do legalismo sem interioridade. Muitas pessoas presas à lei vêm à missa obrigada, fazem isso obrigados. Eu tenho que fazer jejum, eu tenho que rezar, como se fosse uma obrigação, mas não faz por amor, por caridade, por estar de fato em sintonia com Deus. Um legalismo sem interioridade. Jesus vem mostrar o outro lado da moeda. Que nós tenhamos um coração aberto para se reconciliar, levar a paz. O que adianta ser uma pessoa de oração, de jejum, que dá esmola, mas que não consegue se relacionar bem com seu irmão? Até tem santos que falam isso, né? Eu duvido da fé daquela pessoa que está no sacrário, mas saindo de diante de Jesus, já começa a prejudicar o seu irmão, a falar mal do seu irmão, a fazer coisas contrárias àquilo que Jesus quer. Então é importante nós observarmos isso na nossa caminhada. Não ficarmos no legalismo sem interioridade, sem amor, sem caridade, sem busca da paz, sem reconciliação. É importante irmos caminhando como Jesus pediu. E assim nós teremos, de fato, essa observância verdadeira, colocando Jesus Cristo como centro, como a cabeça da igreja, como a cabeça na nossa caminhada. Então é importante também ver esse novo espírito do Evangelho na nossa vida. E hoje celebramos a memória de São Gregório Magno. Magno significa grande, grande de Cristo. Nascido em Roma, no ano 540, numa família nobre que muito motivou a vida pública. Gregório, cujo nome significa vigilante, chegou a ser um ótimo prefeito de Roma, pois era desapegado dos próprios interesses devido à sua constante renúncia de si mesmo. Atingido pela graça de Deus, São Gregório chegou a vender tudo o que tinha para auxiliar os pobres e a igreja. Nós vemos muitas pessoas falando, né? Temos que ajudar os pobres, temos que fazer opção pelos pobres, mas não faz opção pelos pobres, não ajudam os pobres. Fica só na falácia. Precisamos contar com a graça de Deus, como São Gregório, para que de fato possamos auxiliar os pobres e a igreja. São Bento exercia forte influência na vida de Gregório e por isso, além de ajudar a construir muitos mosteiros, entrou para a vida religiosa do ora et labora, oração e trabalho. Homem certo no lugar certo. Este foi Gregório, alguém de senso de dever, da medida e dignidade, além da intensa vida interior, bem percebida quando escreveu sobre o ideal do pastor.
o verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento, sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade. Eleva-se acima de todos pela contemplação de Deus. Com a morte do Papa da época, São Gregório foi o escolhido para sentar na cátedra de Pedro no ano de 590 e assim chefiar com segurança a igreja num tempo em que o mundo romano passava para o mundo medieval. São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, que conquistou o céu com 65 anos de idade, no ano 604, deixou marcas em todos os campos, valendo lembrar que na liturgia há o canto gregoriano, o qual eleva os corações a Deus, fonte e autor de toda a santidade. Então vamos pedir a Deus nesse dia um coração novo, um coração de carne, um coração que esteja de fato aberto ao novo espírito do Evangelho. Que nós usemos as leis para beneficiar as pessoas. Ah, tem que fazer isso. Ah, não pode fazer aquilo. Mas por quê? Qual é a relação da lei para o bem do outro? Qual é a relação do bem para que as pessoas sejam dignificadas? Se não for, a lei não serve para nada. Se for para matar, para roubar, para manipular, a lei não é verdadeira.